Bem-vindos à nossa prática de gratidão yoga integral online, toda quarta-feira ao vivo pelo Zoom, das 7 às 8. Inscreva-se no canal do YouTube Amala Pisolato e ative o sininho, contribuições voluntárias. Gratidão, Namastê, Hariom. Gratidão, Namastê, um dia abençoado. Vamos procurar sentar sobre os isquios, indicadores e polegares unidos em Yana Mudra. Respira profundamente, crescendo a coluna, solta o ar, soltando todos os pesos. Pode soltar um som, soltar um suspiro e libera. Toda a consciência na respiração, direcionando o ar para a barriga, expande, topo da cabeça para o céu, abrindo bastante espaço no corpo, na mente, na coluna, no coração. E soltando o ar, libera, pode soltar um som, exercita o desapego. Então, lembrando que a vida toda é yoga, e esse final de semana, domingo, dia 21 de junho, é o Dia Internacional do Yoga. Mas lembrando, como diz nosso mestre Shri Aurobindo, a vida toda é yoga. Então, yoga é um estado de união, de plena atenção, de presença. Vai buscando a respiração trifásica completa, prana, kriya, pranayama, enchendo os pulmões de baixo para cima, como uma onda esvaziando de cima para baixo. Então, dia 21 de junho foi escolhido para ser o Dia Internacional do Yoga, por ser o dia mais luminoso do ano no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, vamos começar o inverno daqui a pouco, já está bem frio, mas no hemisfério norte é o dia mais luminoso do ano. Então, por isso foi escolhido o governo indiano com a ONU, por ser o dia mais luminoso do ano no hemisfério norte. Então, vamos nos conectar com a luz, com o nosso sol interno. Mesmo num dia nublado, nosso sol está lá, firme e forte, nos aquecendo, garantindo o nosso metabolismo. E buscando esse estado de yoga, esse estado de união, vamos unir as mãos à frente do coração. Cresce a coluna para o céu. Vai descansando a mente no coração, se conectando com a luz que você é. A inteligência divina que habita todos os seres, cada cantinho desse universo. E nos estabelecendo na luz, no amor. Vamos vibrar o Om 3 vezes. Inspira. Descendo a testa na direção dos dedos das mãos, respire livremente, conectando a mente com o coração. E devagar entrelaça os dedos das mãos, estica os braços para frente, enverga um pouquinho a coluna, respira nas costas. E na inspiração, cresce a coluna para o céu, estica em Parvatasana, a postura da montanha sagrada. E na inspiração você cresce, puxa, traciona a coluna toda para o céu. Quando solta o ar, relaxa um pouquinho os ombros. Na inspiração, puxa.
Cresce, estica, alonga. Quando solta o ar, desce um pouquinho os ombros. Na próxima inspiração, cresce para o céu. Mantém os isquios no chão, solta o ar, alonga o tronco para o seu lado direito. Estica, estica, estica. Inspira, volta, cresce. Puxa para o céu, solta o ar, estica lá para o outro lado. Estica, estica, estica. Inspira, volta, cresce para o céu, solta as mãos, solta as falanges, as dobrinhas dos dedos, solta as articulações, os punhos. E exceto quem tem pressão alta, quem tem glaucoma, olha para frente, quem pode, olha lá para o céu e respira umas 2 ou 3 vezes mais, aspirando pela luz, aspirando pelo progresso, aspirando por esse estado de união. Vai crescendo lá pro alto, solto, abre os braços para trás, solta os ombros, devagar descruza, desfaz a posição das pernas, solta as articulações, soltou e vamos deitar. Um deito de costas, estica o corpo todo no chão, abre bastante espaço na coluna, continua abrindo espaço na coluna e solta o ar, abraça os dois joelhos. Faz um pequeno balanço lateral, massageando a coluna, solta a coluna. Devagarzinho, vai parando esse balanço, um joelho dobrado, a perna esquerda esticada, fora do chão. E, se possível, se puder fazer esforço, levanta a cabeça na direção do joelho dobrado. Respiração mínima, perseverança máxima. Se tiver dor no pescoço, você pode colocar uma ou as duas mãos atrás da cabeça. E se quiser mais esforço, você estica os braços do lado do joelho dobrado. Respiração mínima, perseverança máxima. Ficou uns 30 segundos, a perna esticada dobra, volta a cabeça para o chão e entrega os esforços. Entrega os esforços para a terra. E agora é o esquerdo dobrado, estica a perna direita, um palmo fora do chão, solta o ar, levanta a cabeça para o joelho, respiração mínima, perseverança máxima, dor no pescoço, mesma coisa. Ou as mãos atrás da cabeça, mais esforço, estica os braços do lado do joelho dobrado, mantém trabalhando seu poder pessoal. Mantém, mantém, mantém. 30 segundos, aproximou o máximo. A perna esticada dobra, volta a cabeça para o chão. Entrega os esforços. E os dois joelhos dobrados. Inspira com a cabeça no chão, tipo Pavana Muktasana. Solta todo o ar, levanta a cabeça para os joelhos. Dor no pescoço, mãos atrás da cabeça. Quem tiver tudo bem, estica os braços. E a diferença do Pavana é que a gente está fazendo a respiração mínima. No Pavana, a gente fica sem ar. Aqui a gente está fazendo a respiração mínima, perseverança máxima. Aproximou o máximo, cabeça dos joelhos, os joelhos da cabeça, volta a cabeça para o chão, entrega os esforços para a terra. E para ativar mais o nosso fogo, a nossa luz, o fogo da digestão, desce as mãos do lado do quadril, um pouquinho talvez embaixo do quadril, e vamos fazer o movimento da bicicleta. Então, se você tiver problema na sua lombar, você pode manter os joelhos sempre um pouquinho dobrados. Mas se a lombar for boa, uma perna dobra, a outra perna estica. Isso. Isso, como se estivesse andando de bicicleta, trabalhando o abdômen, plexo solar, manipura, chakra.
Mani significa joia, Puri, cidade. A cidade da joia é na região do seu umbigo. Isso, e devagar, se possível, faz marcha ré na bicicleta, levando a coxa lá no abdômen. Faz a marcha ré na bicicleta, mais purificação do aparelho digestivo, do ego. Ótimo, fez um tanto de vezes, vai parando o movimento, junta a sola dos pés no chão, relaxa os braços, como se fosse uma borboleta deitada. Seria, em sânscrito, seria Supta Badrasana, alguma coisa assim. Relaxa, solta os esforços, relaxa toda essa região do abdômen, todos esses esforços. E devagar vai esticando uma perna, outra perna, estica tudo, estica, abre bastante espaço no corpo. E devagar abraça os dois joelhos novamente nos ombros e afastou os dois joelhos, os pés unidos, um pouquinho de alongamento deitado. Indicador e dedo médio, segura no dedão no hálux, estica a perna direita para o alto, um pouco para o lado. Respira com a mão no pé, vai exalando o estresse, a tensão do corpo e da mente. Para a luz poder entrar, você desata os nós, as tensões. Esticou na máxima, solta o ar, volta essa perna, troca a perna, outra perna. Mesma coisa para o outro lado. Respira umas 2 ou 3 vezes, alongando bem essa perna. Ótimo. Inspirou, esticou na máxima, soltou o ar, volta para o centro. E agora vê se dá com as mãos nos pés, uma mão em cada pé, afastar os dois pés. E agora o desafio aqui seria aproximar os pés lá no alto, ver se consegue ainda manter as mãos nos pés. Trabalha para descer o quadril. Primeiro, trabalha para alongar as pernas. Depois, trabalha para descer o quadril para o chão. E por último, persevera para os ombros voltarem para o chão. Esticou, 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 alongou o máximo possível. Na inspiração, solta o ar, dobrou os dois joelhos, pés no chão, perto do quadril, vê se as mãos chegam perto dos calcanhares e na inspiração sobe o seu quadril. Então a ideia são os pés e os joelhos alinhados com o quadril e ver se dá para subir o seu quadril. Se você estiver gripada, não precisa subir muito, se estiver gripado ou com dor de garganta, qualquer mal-estar, você sobe só um pouquinho na ponte, Setubandhasana. Se tiver tudo muito bem, você sobe bastante o umbigo lá para o céu e respira livremente na barriga. Empurrando o chão com os pés. A última respiração. Subiu o máximo o umbigo para o alto, soltou o ar devagar, vem voltando, vértebra após vértebra para o chão. E quando o quadril chegar no chão, abraça os joelhos novamente, pode ser nos ombros. E devagar vamos girar de barriga para baixo. E joelhos no chão, os pés para trás.
joelhos no chão, estica os braços para descer a corcundinha, afasta as mãos. Essa postura também ajuda a coluna, a corcundinha, a reduzir a cifose e também a eliminação de gases, porque se a gente não libera, isso pode gerar algum tipo de desarmonia, algum bloqueio ou até alguma doença, se você não tratar, não resolver. Esticou, afasta bem as mãos e solta o ar, vem voltando o quadril nos calcanhares. E devagar, apoia as mãos e vamos para a base do gato. Então, Vidalasana ou Bidalasana, eu já sei que em diversas linhas de yoga eles botam nomes diferentes, mas tudo bem, a postura é a mesma. Então, as mãos embaixo dos ombros e vamos para a postura do gato. Então, na inspiração. Cabeça sobe, a coluna desce, abre a garganta, abre o coração, arrebitando o quadril. E quando solta o ar, a cabeça desce, a coluna sobe. Queixo no alto do peito, umbigo na coluna sem ar. Arrepia bem a sua coluna. E vai no fluxo. Então, na inspiração, cabeça sobe, coluna desce. Abriu a garganta, abriu o coração, soltou o ar. Cabeça desce, coluna sobe. Vai no seu ritmo. Coordena com a respiração. Mais ou menos 1 minuto na postura do gato, Vidalasana, tirando toda a inércia, levando, oxigenando, movimentando o ar, movimentando a coluna, movimentando o sangue, movimentando o prana. Claro que o ideal é fazer sem falar, lógico. E quem puder, no finalzinho, acelera. Quem não pode acelerar, não acelera. Isso, então já está dando mais ou menos 1 minuto da postura do gato. A postura termina quando você estiver sem ar, pode juntar os pés e leva o quadril nos calcanhares. Se precisar, eu que estou falando, sempre faço apoio para a cabeça. Quem tiver gripado, pressão alta, quem precisar, faz o apoio para a cabeça. Quem não precisa desse apoio, pode fazer a tartaruga com a testa no chão e as mãos perto dos pés. Kurmasana, na tartaruga. E relaxa, calma o seu coração. E devagar, vai esticando novamente os braços, abre bem os dedos, dedo médio aponta para frente e vamos pro cachorro. Svanasana, Adho Mukha Svanasana, apoiou as mãos e subiu. Então, no início, você pode dobrar os dois joelhos para a coluna ficar o mais reta possível e depois você vai trabalhando as panturrilhas. Uma perna dobra, outra estica. Lembrando que perna é coração. Tem gente que diz que na perna é o segundo coração, porque na perna corre a safena. Então a safena vem da perna. O pessoal que faz ponte de safena tira da perna para botar no coração. Depois estica bem, puxa a barriga para dentro, empurra, empurra.
E quem tiver bem animado, vamos para o corredor. Sobe o pé direito para o céu, empurra, empurra e traz esse pé lá na frente entre as mãos. Para o corredor, ponta dos dedos no chão. Você pode olhar para o chão ou olhar para frente, depende do seu pescoço. Alonga a perna lá atrás, como se o calcanhar fosse empurrar a parede. E do corredor, trabalhando seu poder pessoal, vamos fazer uma lateralidade. Vira o pé de trás 90 graus em relação ao pé da frente. Inspira, empurra o chão com o pé de lado, ou a mão no joelho, ou cotovelo no joelho, lembrando de não afundar dentro do ombro. Você empurra, você pode olhar para frente ou olhar para a palma da mão de cima. Vai alongando essa lateral, quando solta o ar, puxa a barriga para dentro. Trabalhando o controle do ego, trabalhando o controle do egoísmo, da gula, dos vícios, dos maus hábitos. E dessa lateralidade, vamos para o guerreiro 2. Inspira, ergue o tronco, abre os dois braços e olha para a unha do dedo médio da mão direita. É a mesma mão do pé que está para frente. Virabhadrasana 2. Guerreiro 2. Estabiliza os olhos. Vai abrindo o coração. Sempre que solta o ar, relaxa os ombros. Trabalha o foco da mente, dos olhos. Inspirou, abriu bem os dois braços. A mão de trás, solta o ar, desce na perna ou na cintura. A mão da frente, palma para cima, inspira, estica para o céu. Você pode olhar para frente ou olhar para o alto. Quem tiver com a coluna muito boa, pode fazer uma retroflexão. Na retroflexão, o braço de cima vira como se fosse uma lua. Se puder, você olha para a palma da sua mão e respira, abrindo o coração, abrindo a lateralidade. Ótimo. Na inspiração, volta, estica os braços. Solta o ar, estica a perna, o coração e o quadril abertos para o lado. Solta o ar, estica o tronco para aquela perna que está virada para fora. Apoia a mão na perna, cresce a cervical. Postura do triângulo, Trikonasana. Se tiver tudo bem com o pescoço, olha para o dedão lá do alto. No triângulo, triângulo representa a trindade, criação, transformação e conservação do universo. Dor no pescoço, você olha para o dedão do pé. Em todos os casos, você cresce o pescoço, não despenca a cabeça. Abriu bem o quadril, as costas, o coração na máxima inspiração. Solta o ar, vem trazendo a mão do alto na perna e agora fecha o quadril. Gira o quadril fechando, barriga para dentro, vê se dá para você olhar para frente. Então, quem tiver problema na lombar, pode até dobrar o joelho. Quem pode, fica com a perna esticada. Quem pode mais, ainda bota a ponta dos dedos no chão, barriga para dentro. Vê se consegue olhar para frente. Se tiver dor no pescoço, pode olhar para o chão mesmo. Abriu a garganta, abriu o coração, solta o ar, flexiona, vê se a cabeça vai no joelho. De preferência, as pernas esticadas, tudo esticado, soltou o pescoço. E vamos voltar para o cachorro. Apoia as mãos
Nada de dedinho para trás, palma das mãos no chão, o pé de trás virou reto e o pé da frente foi para trás para o cachorro. Empurra o chão, empurra, solta o pescoço. E agora o outro pé, o esquerdo, foi lá para o céu. Empurra o chão, sem afundar nos ombros. Abre espaço e a perna do alto faz a transição lá na frente para o corredor. Quem tiver dificuldade, desce o joelho no chão para fazer essa transição com calma. Então, lembrando que a base do yoga é a não violência, a ahimsa. Olha para o chão ou para frente, alonga bem a perna de trás. Deixa o corpo respirar, a virilha, a panturrilha. E o pé de trás virou 90 graus. Vamos fazer a série para o outro lado. Empurra o chão com o pé. Quem colocou a mão, repete. Quem colocou o cotovelo, repete. Alonga na diagonal, sem afundar dentro do ombro. Trabalha a musculatura. Ou você olha para frente, quem pode, olha para a palma da mão de cima e respira livremente. E dessa lateralidade, vamos para o guerreiro 2. Inspira, ergue o tronco, abre os dois braços, relaxa os ombros e gira a cabeça para olhar para o dedo médio da mão esquerda. Estabiliza a mente, os dedos das mãos unidas, as palmas das mãos para baixo, relaxa os ombros. Vai abrindo o coração, sempre que solta o ar, relaxa os ombros, estabiliza a mente. Inspirou, abriu na máxima, a mão de trás, solta o ar, desce na perna ou na cintura, depende da sua coluna. A mão da frente, palma para cima, inspira e puxa para o céu. Você pode olhar para frente, você pode olhar para o alto. Quem tiver melhor da coluna pode fazer a retroflexão. Respira. E na inspiração, abriu novamente os braços, esticou a perna e vamos para o triângulo trikonasana. O coração e o quadril abertos para a lateral. Solta o ar, estica o braço lá na direção da perna que está para fora, apoia a mão, cresce o pescoço. Quem tiver com o pescoço bom, olha lá para o alto, sempre abrindo o quadril, abrindo o coração, abrindo as costas. Dor no pescoço, pode olhar para o dedão do pé. Sempre afastando o queixo do ombro. Você não larga a cabeça, você cresce, alonga a cervical. E vai abrindo as costas, abrindo o quadril. Inspirou, abriu na máxima, solta o ar, vem trazendo essa mão do alto na direção da perna, fecha o quadril, puxa a barriga para dentro. Essa perna da frente está contraída, não larga a perna da frente. Abriu a garganta, quem levou as mãos no chão, mas a ideia é desempenar a corcundinha. Ver se dá para olhar lá para frente. Abriu a garganta, Vishuddha Chakra. Sempre puxa a barriga para dentro, trabalhando o controle do egoísmo. Abriu, solta o ar, flexiona, vê se a cabeça vai na direção do joelho. Solta o pescoço. E devagar dobra um pouquinho esse joelho da frente. Vamos trazer o pé de trás para frente.
sem bater na parede. E dobrou os dois joelhos um pouco, ponta dos dedos no chão, barriga para dentro, vê se dá para você olhar para frente. Olhou lá para frente, abre a garganta, abre o coração. Na inspiração, solta o ar, estica as pernas e empurra o chão, solta o cabeção. Faz o Trimurti Mudra, o triângulo. Na verdade, tem duas formas de você subir. Você pode dobrar os dois joelhos, desenrolar a coluna ou subir com a coluna toda esticada. E chegou lá no alto, solta um pouquinho o corpo, solta um pouquinho as pernas, solta os braços e na parte da frente do tapetinho, afasta um pouquinho os pés, pode ser com as mãos na cintura, olhou lá para frente, cresce a coluna para o céu, solta o ar, dobra os dois joelhos, como se você estivesse sentando numa cadeira, Utkatasana, postura da cadeira. A postura da cadeira completa, a gente sobe os braços. Então, quem quiser subir os braços, inspira, estica as pernas, subir os braços, pés paralelos ao quadril, solta o ar, dobra os dois joelhos, como se você estivesse sentando numa cadeira. Lembra de descer os ombros. Quem puder, fecha os olhos e mantém o Utkatasana, postura da cadeira. Fortalecendo as pernas. Sempre que solta o ar, puxa a barriga um pouquinho para dentro. Um minuto na posição, fortalecendo as suas coxas. Você fortalece os seus joelhos. Mais ou menos um minuto, abrir os olhos, inspira, estica. Estica e vê se dá para subir os seus calcanhares. Agora, olhos abertos, olha para frente na postura da palmeira, Talasana. Cresce. Vai crescendo para o alto, cresce para o céu, contrai as pernas, contrai os glúteos. Respira livremente. Os dedos das mãos estão unidos. As mãos não ficam largadas. Cresceu para o céu, solta o ar, vai descendo os calcanhares, desce os braços, afasta um pouquinho os pés, apoia as mãos na lombar, contrai glúteos e cresce. Alonga a parte de trás, alonga a parte da frente, sem dor, cresce a cervical. Se tiver tudo muito bom, você pode dar a máxima retroflexão. Contrai glúteos, protege a coluna. Se tiver tudo muito bom, as mãos escorregam atrás dos joelhos e você, na última, pode soltar a cabeça lá atrás, mas não se deve falar nessas posições. Inspira, vem voltando, massageia a lombar, aproxima um pouquinho os pés, dobrou os dois joelhos e apoia as mãos nos joelhos com os dedos das mãos para dentro. Vê se dá para esticar os seus braços, esticando a sua coluna. Estica bem a sua coluna na inspiração. Quando solta o ar, contrai o abdômen e puxa a barriga para dentro.
E vamos fazer 3 vezes ou 5 vezes o Jana Bandha. Então você inspira, estica tudo. Quando solta o ar, contrai o abdômen. Quando tiver sem ar, suga o abdômen até aparecer as costelas. Quando precisar respirar, você relaxa, respira e repete. Então, de 3 a 5 vezes, o Jana Bandha. Sem ar, contrai. Sem ar, suga, puxando os órgãos para dentro e para cima. Quando a gente era criança, a gente costumava fazer aquela brincadeira de esqueleto, que aparecia as costelas. É tipo assim, é sem ar. Contrai e suga, fazendo a purificação, trabalhando o seu sol interno, manipura. Quando terminar aí umas 3 ou 5 vezes, devagar vem subindo, solta um pouquinho os punhos, dá umas batidinhas e vamos aproximar os pés para fazer um equilíbrio do dançarino, o dançarino cósmico, Natarajasana. Concentra o olhar para frente, vê qual é a perna que começa e a outra perna sobe. Cuidado com a lombar, quem tiver problema na lombar, não precisa colocar a mão no pé ou fica só aqui, sem forçar. Quem tiver com a lombar boa, dá para subir o seu joelho, a perna do alto está contraída, mantém o olhar para frente. E fica aí alguns segundos. Respira olhando para um ponto, lembrando que Nataraja é o dançarino cósmico. É um aspecto de Shiva. Shiva é o senhor da consciência, o senhor da transcendência, é o senhor da transformação do universo. A gente transforma tudo na mente. Depois que terminou, desce essa perna, alinha tudo no centro e troca a perna. Mesma coisa para o outro lado. Contrai a perna do alto e sobe. E mantém o olhar fixo num ponto. Você concentra o olhar num ponto, respira olhando para aquele ponto. Então, aí uns 40 segundos e devagar vem voltando e abraça um pouquinho o joelho, depois abraça um pouquinho o outro joelho para dar uma aliviadinha aí na lombar, um ajuste. E afastou só um pouquinho os pés, inspira, estica e vamos fazer mais um alongamento já indo para o chão. Cresceu, gira os braços para trás, barriga para dentro, mergulha o coração para frente, apoia as mãos nas pernas. Cresce a coluna, barriga para dentro, solta o ar e flexiona. E vai levando o abdômen nas coxas, o peitoral nos joelhos e a cabeça lá na canela, no tornozelo. Cresce a coluna toda para o chão, puxa o tronco e daqui vamos dobrar os dois joelhos, descer de cócoras. A postura desse alongamento que a gente estava fazendo, Uttanasana, extensão máxima. Dobrou os dois joelhos, sem cair, vamos sentar e vamos deitar.
Então, deitou de costas, pernas para o alto e sacode. Sacode os pés, sacode as mãos, solta tudo. Soltou e devagar abraçou os dois joelhos. Abriu os braços para os lados, como uma cruz, e solta o ar, desce os dois joelhos para o lado direito. Braço direito empurra os joelhos para o chão, cabeça vai para o lado esquerdo. Respira na posição. Torceu na máxima. Inspira, volta para o centro, alinhou o corpo. Abriu os braços, solta o ar, desce os dois joelhos para o outro lado. Vakrasana, postura da torção. Então, torção sobre o abdômen. Torceu, inspirou, voltou. E agora a invertida. Então, invertida mínima são os pés para o alto. Então, eu que estou falando, normalmente eu faço só essa posição aqui, mas quem tiver bonda cervical, que não está em período, a pressão está boa, não está gripado, pode fazer as outras invertidas de levar os pés para o alto ou para trás. Vou mostrar. Pé para trás, Viparita Karani, pés no chão lá atrás, Halasana, pés para o céu, Sarvangasa. Então, você escolhe uma dessas posturas, das quatro. Também, quem tiver com almofadão, também pode colocar o almofadão embaixo do quadril, para subir o quadril. E 1 minuto na invertida. Sem falar e sem virar a cabeça, nem para um lado nem para o outro. Principalmente se tiver peso nos ombros. Ótimo, tá dando 1 minuto, cada um vai voltando devagar da invertida. E quando o quadril chegar no chão, quem tiver com a lombar boa, pode descer as pernas devagar, fazendo um tipo de abdominal. Chegou as pernas lá embaixo, empurra o chão com a cabeça, com os cotovelos e sobe o seu coração. Se tiver, você pode adaptar costas da cabeça no chão ou colocar o topo da cabeça no chão. Também ajuda com os cotovelos. Faz careta. Subiu, subiu. Devagar soltou o ar, desceu. Estica todo o corpo no chão. E faz qualquer prática livre. Conversa com seu corpo, veja que movimento o corpo pede. 1 minuto, prática livre.
e vai terminando a prática livre e vai entrando em Shavasana, a postura do desapego maior. Você vai soltando o seu corpo, vai soltando as pernas, solta completamente o quadril, relaxa os ombros, os braços, solta completamente a cabeça. Sinta-se leve, muito leve. Se ainda houver algum peso, respira, solta o ar e entrega. E visualize na região do seu umbigo um lindo sol. Você vai respirando e esse sol vai pulsando, vai brilhando. E vai te iluminando de dentro para fora. E você vai respirando e visualize o seu sol expandido, levando luz às partes mais necessitadas do seu ser, como se todo o seu ser fosse o próprio sol, iluminando, irradiando. Dissolvendo qualquer medo, qualquer amarra. Sinta-se leve, iluminado, liberto. E sentindo como se você fosse o próprio sol. Faça uma respiração profunda. Mexe os dedos das mãos, os dedos dos pés. Vai aproximando as mãos do corpo. E espreguiça gostosamente para um lado, para o outro. Espreguiça. E depois que espreguiçou, dando um belo sorriso de amor e gratidão por mais um dia, vai girando para o lado, apoia as mãos para poder sentar. Qualquer posição que você sentar, coluna ereta. Então, quem puder sentar nos calcanhares,
postura do diamante Vajrasana. As mãos em Shiva Mudra, esquerda por baixo, dorso da mão direita por cima, cresce a coluna, relaxa os ombros. Respirando livremente, plenamente, sentindo o seu sol expandido, visualizando como se você fosse o próprio sol. Lembrando que você é pura energia, você ilumina, irradia luz, amor, gratidão. E eu vou ler a frase dos mestres do Yoga Integral do dia de hoje. A frase da mãe Mirra Alfaça, do inglês fazendo a tradução para o português. Generosidade é encontrar a própria satisfação na satisfação dos outros. Generosidade é encontrar a própria satisfação na satisfação dos outros. É um super exercício de diluição do ego. Então, refletindo um pouquinho sobre esse pensamento da mãe Mirra Alfaça. E devagar vamos unir as mãos e vamos vibrar o Gayatri Mantra. Então, a gente vai vibrar 3 vezes o Gayatri, que é um mantra que pede que a luz, né, se faça, que a luz reine e que se dissipe toda obscuridade. Então, vamos entoar, eu vou entoar primeiro 2 vezes em sânscrito e depois uma versão em português. E aí, quem pode vai acompanhando o Gayatri, vai mantrando junto. Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitu Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodaya Om Bhurбhuva Swaha Tatsavitu Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodaya. Ó Senhor deste universo, tu que estás em todo lugar, nos livre de toda obscuridade e nos guie para a luz. E nos diluindo na unidade, uma vez o Om. Reverenciando a sua essência divina, reconhecendo a essência divina em todos os seres. Namastê. Gratidão, gratidão, gratidão. E no seu momento, abrindo bem os braços, amor, 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 e se dando um belo abraço. Gratidão, família. Namastê.